Pegando um pouquinho dessa questão de clima, no finalzinho de 2024, 2023, o Flamengo dá uma arrancada e acaba quase disputando o título, né? Perdendo por alguns detalhes, alguns 2 ou 3 jogos que acabou perdendo pontos. Você, com a chegada do Tite, você notou uma diferença de clima no Flamengo ou isso... Com certeza passou? eu notei que o jogador já tava um pouco mais leve e tal, estavam falando melhor, um pouco melhor. Notou em algumas zonas mistas, assim, alguns jogadores falavam certas coisas assim, pô, agora tá mais tranquilo, toda hora tava falando, tava mais tranquilo, tava um pouco mais leve e tal. E tu via também, durante os treinamentos também, então a gente acaba tendo uma apuração de como tá o treinamento. Pô, o treinamento o pessoal tá rindo um pouco mais, tá conseguindo entender um pouco mais as ideias do Tite. O São Paulo não, o São Paulo ele não tinha papo dos jogadores com o Jorge Sampaoli. O Sampaoli não falava com os jogadores, então era muito mais o auxiliar dando treino do que o Jorge Sampaoli. Então era algo muito. Não tinha contato, literalmente isso, não tinha contato entre os jogadores e o técnico. Então acaba não fluía, não tinha uma relação. Sim. O Tite no início ele já tinha uma relação. E a gente consegue ver isso muito assim, por alto, né? O Tite é um cara que gosta muito de conversar e tal, explicar, ó, tu vai sair por conta disso, ele vai ser titular hoje por conta disso. Então tem uma relação. Então já saindo. E também, claro, a gente não pode deixar de lado, também tinha o clima do Pedro, né? Então, o Pedro lá que tomou um soco, então o Pedro também não estava bem com a comissão técnica do São Paulo. O São E Paulo automaticamente não queria... os profissionais, os outros jogadores do Flamengo também não gostavam daquilo. Então isso tudo ajudava, aumentava ainda mais esse fogo que estava no Flamengo. E aí quando tu tira isso, automaticamente já fica um pouco mais leve. Os jogadores já gostam. Pô, aquela pessoa que a gente não gostava saiu. Sim. E aí entra o Tite, que conversa um pouco mais e tal. Paizão, já conhece vários jogadores, acaba facilitando. E aí a torcida também acaba comprando a ideia e tal. E aí vai indo, vai tendo o fruto, né, do trabalho. É isso, cara. E saindo um pouco do âmbito profissional agora, a gente vai falar um pouco de previsões, né? Falando um pouco do futuro. 2023, como você disse, o Flamengo mais pareceu a página da Choquei, né? Com polêmicas, foi de soco na cara, mordida na virilha. Cara, é bizarro demais esse ano do Flamengo de 2023. E, cara, eu quero saber de você, o que você espera do ano de 2024, o que você tá achando dessa janela, né, de transferências, se você tá achando pertinente as contratações, acham que são contratações que estão chegando para somar, coisas desse tipo, sabe? Gostou da contratação, por exemplo, já começando, né, com a primeira contratação, gostou da contratação do De La Cruz? Tu tava lá também presente, né, quando ele chegou no aeroporto, teve alguns torcedores, né, cerca de 20 torcedores ali que estiveram presentes no aeroporto para receber o jogador. Você acha que é um jogador que chega para ser titular? Onde ele consegue se encaixar nesse time do Flamengo? Quais são as suas ideias, né? A sua opinião sobre o jogador dentro do clube? Cara, na questão do Flamengo, primeiramente, eu acho que o Flamengo tem tudo pra fazer uma boa temporada. Eu não acho que o Flamengo tem obrigação de vencer os títulos. Eu acho que o Flamengo tem obrigação sempre de estar brigando pelos títulos. Então o Campeonato Brasileiro tá sempre entre os cabeças, Libertadores, semifinal, final, tá ele sempre brigando. Porque, querendo ou não, é futebol. Então, às vezes você não tá num dia legal e tu acaba sendo eliminado de um mata-mata. No Campeonato Brasileiro é algo um pouco mais difícil, porque é um campeonato um pouco mais regular, né? Porque são 38 rodadas, são pontos corridos. Mas o Flamengo tem que estar sempre brigando lá em cima. Obrigação por título não tem, mas tem obrigação por brigar lá em cima. E eu acho que o Flamengo ele acaba melhorando muito por conta das contratações. Foram apenas 2 no momento, mas são 2 contratações que causam peso, impacto, né? Que são de peso, né? O De La Cruz, principalmente, um jogador de seleção uruguaia que ganhou tudo com o River Plate, principalmente em 2018, ganhou a Libertadores lá em 2018 com o River Plate. Então é um jogador muito bom tecnicamente, que vai agregar muito o meio de campo do Flamengo, que acabou perdendo o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro acabou não renovando. Mas o De La Cruz é um jogador que é muito versátil, então ele pode jogar um pouco na meia direita, na meia esquerda, pode jogar um pouco mais centralizado ali no lugar da Arrascaeta, pode jogar até de segundo volante no lugar ali do Gerson. Então, e é um jogador muito importante também porque ele é muito intenso. Então ele vai na frente, ele ajuda ofensivamente, também ajuda defensivamente. Então ele ajuda muito na marcação. Ele tá sempre ali mordendo aí para tentar retomar a bola. Então eu acho que ele é um baita jogador. Vai agregar muito o Flamengo. Eu acho que vai ser titular do Flamengo. Onde que ele vai ser titular, eu não sei. Aí vai ser o problema do Tite. Mas pra mim ele teria que ser titular. E o Vinha, né? O Matias Vinha, lateral esquerdo, que é da Roma, mas estava emprestado ao Sassuolo.
também é uma baita contratação, porque é um ótimo lateral esquerdo. Eu acho que todo mundo conhece o Vinha, jogou Sim. no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras da Libertadores, Campeonato Brasileiro. É. Na época, quando o Palmeiras perdeu, os torcedores do Palmeiras ficaram um pouco chateados, que o Vinha era um baita jogador. Aí contratou o Piquerez, também um bom jogador, mas o Vinha também era um baita jogador. Um ator também é de seleção uruguaia, titular de Sim. seleção uruguaia. Então, acho que o Flamengo fez duas contratações muito grandes. A geração uruguaia tá Não forte. sei se vai ser o Vinha vai ser titular. Na minha visão, eu acho que ele é mais bola que o Ayrton Lucas. Sim. Tanto ofensivamente quanto Mais defensivamente. completo, será? Eu acho ele é mais completo. Não sei como vai ser. Porque o Tite ele não vai chegar, por exemplo, De La Cruz e o Vinha, e vai chegar agora e vão ser titulares. Não. Ele vai ser ali, vai treinando, com o tempo vai colocando ele, até ele pegar o jeito do time. Isso foi um exemplo agora no primeiro jogo, né, contra o Dax. O time que jogou contra o Dax agora, que começou, foi o mesmo time que terminou ano passado. Ele não botou o Bruno Henrique, o Gabigol. Ele manteve. E aí ele vai mudando com o passar dos jogos. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Mas acho que são baitas contratações. Tem tudo para os dois serem titulares do Flamengo. Exato. E Vitor, eu queria saber, esse momento de começo de ano rolam muitas especulações. É um momento onde bomba a janela de transferência, os portais. Eu queria saber como é isso, para você que está de repórter, essa apuração de fontes. Claro, não vou pedir para você revelar a fonte, mas você tem fontes que às vezes te confirmam alguma coisa, pelo menos te dão alguma notícia, ó, isso aqui está acontecendo sim ou não. Como é esse meio do repórter ali dentro do clube para apurar essas fontes e trazer as notícias para os sites? Cara, isso aí é uma parada que você tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que acabam querendo falar certas coisas só pra sair na internet e tal, às vezes até valorizar por exemplo, o empresário. Acaba falando uma coisa que não é verdade só pra valorizar o jogador dele. Ah, um jogador X por exemplo, do Flamengo. Aí fala que tá querendo renovar com o Flamengo e ele fala que recebeu sondagem do Corinthians, por exemplo. Entendi. Às vezes não é jogador e às aí, vezes né? não é verdade. Às vezes não é verdade e aí solta só pra fazer aquele oba-oba e tal. Então você tem que saber, primeiramente, você não ter uma só fonte, né? Por exemplo, você não ir um empresário, conseguiu contar do empresário, tu tem uma boa relação com o empresário, e aí o empresário falou uma certa coisa e tu colocar como verdade já publicar. Não, tu tem que, vou pegar uma fonte do clube. Pego o empresário lá do jogador, vou pegar a fonte do clube. Então vou falar com alguém do Flamengo que tá por dentro de negociação, que fica por dentro dessas coisas. Vou procurar. Ele me confirmou uma certa coisa que às vezes não é aquilo tudo que o empresário falou, mas uma certa coisinha que o empresário falou, ele confirmou. Então ali já tem algo. O cara ali do Flamengo falou que não é verdade. Tem um lado que falou que é verdade, outro lado falou que não é verdade. E aí? Aí eu vou tentar atrás de uma outra fonte pra saber. A até aí. famosa lei das 3 fontes. Tu né? tem que ir atrás até saber, entendeu? E esse período eu não gosto muito, porque são muitas pessoas querendo sair colocando jogador. Não, com certeza. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo vai terminar o mercado de transferências aí com 50 milhões de jogadores especulados. Todo jogador foi especulado no Flamengo. E às vezes não teve nada, entendeu? Às vezes não teve nada e isso me incomoda. Eu gosto quando é o certo. Então, por exemplo, alguém chega pra mim, esse tal jogador foi especulado ali. Aí eu vou atrás das fontes pra saber se é verdade. Não é verdade, nem publico, entendeu? Não faz sentido, é mentira. Não vou botar isso só pra ganhar engajamento pelo nome Flamengo, ou às vezes até pelo nome do jogador. Não foi, é mentira, não foi especulado. Entendeu? Ou às vezes foi especulado ali rapidinho, mas já acabou, não tem mais aquele nada. famoso Ou foi há assim, muito tempo atrás. Não tem. Marcos Braz, Messi no Flamengo interessa? Não, claro que interessa. Aí já sai, Flamengo tá interessado em Messi. Exatamente. São certas coisas assim que acabam me incomodando. Eu prefiro algo mais certinho, Concreto, entendeu? né? Concretinho, entendeu? Tem negociação, não tem negociação. O Flamengo. Às vezes, sondagem. O Flamengo sondou a contratação, procurou empresário pra saber, tá interessado. Beleza, entendeu? Valores assustam. Valorização. Vou comprar uma Ferrari ali, tô a fim de comprar uma Ferrari e vi que tá 2 milhões. Me assustou o valor. Não vou querer. Exatamente Esse é um isso. clássico, mano. Esse é um clássico, de verdade.